Agora são 7 horas, 1 minuto, nesta quinta-feira, dia 7 de novembro de 2024, começando mais uma edição do 98 Talks pela Rede 98. Em todos os seus canais, você vai dizer para mim, eu já sei, mas não custa nada repetir. 98 FM, 98,3 é a nossa nave-mãe, onde tudo começou. Tem TV aberta, 29.1 é digital, Belo Horizonte, 22,7 Lagoas, 198 e 698 na Claro TV. Nosso aplicativo está disponível na Google Play, na App Store, baixa o aplicativo, leva a gente onde você quiser. 98live.com.br é o nosso portal. E lá tem uma aba chat para você conversar com a gente. youtube.com/98live. Dê o seu like e inscreva-se no canal. Quer participar com a gente, conhecer bem a 98, as nossas redes sociais, @Rede98Oficial. O 98 Talks vai ao ar também para a Rede Mais, afiliada à Record no interior de Minas, no sul de Minas, na Zona da Mata, no Norte Mineiro. E tem também a Vox FM 97.1, Timóteo, Vale do Aço, ao todo mais de 400 municípios. Estão ligados com a gente, ligadíssimos com a gente nesse nosso 98 Talks. Quer participar? 3199-316-9898, 3199-316-9898. Fui informado que hoje eu teria aqui ao meu lado dois dos nossos mais ilustres talkers. Por enquanto, um deles não chegou e fiquei sabendo que começa a chover em Belo Horizonte. E Belo Horizonte tem uma poesia que eu não posso completar no ar, por indelicadeza, que é choveu, aí você tira a sua conclusão. Então, nosso amigo Antônio Claret está chegando, mas comigo está aqui Ricardo Kertzmann. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Paulo. E boa noite também para os nossos queridíssimos teleweb, amigos e amigas ouvintes. A poesia que o Paulo não quis falar é o seguinte: em Belo Horizonte, choveu, doeu. Doeu. Doeu muito. Tem hora que dói demais quando chove. Já pensou no poder transformador que uma contabilidade tem na sua empresa? A contabilidade é o motor de todo o empreendimento. Por isso, você vai contar com a força da Previsa. A Previsa tem 45 anos de expertise. Previsa Contabilidade e Gestão faz a sua empresa crescer muito além dos números. Ela constrói negócios, ela impulsiona pessoas para o sucesso. Já são mais de 700 clientes no Brasil inteirinho. Por isso, faça a sua empresa crescer com a Previsa. Quer saber como? Acesse aí previsa.com.br. Hoje é dia 7 de novembro, dia do radialista. Eu tenho minha carteira de radialista até hoje, um número pequenininho, logo no começo. Eu estou mais velho no planeta Terra. E eu tenho muito orgulho de dizer que sou radialista também, entre minhas outras atividades. O rádio é, para mim, um dos veículos mais importantes de comunicação. É o veículo que consegue a maior proximidade com aquele que está do outro lado. Nos anos 70, 80, diziam que a televisão mataria o rádio. E hoje televisão e rádio convivem de maneira estreita. Aqui na 98, por exemplo, nós temos TV e temos rádio. Somos cross-mídia. Durante o 98 Talks, nós falamos para 98 FM, para Vox FM, mas também falamos para a TV, para a Rede Mais, para 198, 698 da Claro TV, para os nossos canais de TV aberta. Então, hoje é dia do radialista, o profissional do rádio. Cumprimentar todos aqueles que fazem o rádio pelo Brasil inteirinho. Nós estamos conversando ali em cima agora, no controle mestre, e lembrávamos, o Leandro da técnica lembrava da importância que tem o rádio, por exemplo, no interior. Eu que de vez em quando vou ao interior, de vez em quando não, de vez em sempre, estou lá no interior, na roça o rádio dá o recado, o caminhão de leite não vai passar. E o radialista é o que transforma essa informação. Então, parabéns a todos os radialistas, não é não, Kertzmann? Totalmente, Paulo. Eu estou na comunicação há pouco mais de 8 anos, né? Comecei no jornalismo escrito e tive essa felicidade, essa honra de entrar na comunicação também falada, né? E agora ouvida também, porque é multiplataforma, e também vista também, porque é multiplataforma, né? No rádio. Foi em 2022, já tem 2 anos e pouco, e assim, é sensacional, porque a proximidade, né, que a voz, e aconteceu comigo semana passada, uma pessoa na rua falar com ela, um lavador de carro, e ele lavou o carro e na hora de eu pagar, ele virou e falou assim:
você é o Ricardo da rádio? Eu falei, que tem um sobrenome esquisito. Ele falou, eu reconheci pela voz. Olha que coisa impressionante, Paulo. Reconheço pela voz. E o rádio, você então que está há tanto tempo e tem uma voz muito bonita, muito peculiar, o rádio, ele verdadeiramente é companhia para tanta gente, Paulo, companhia para as pessoas, às vezes, que estão enfermas, né? Eu me lembro também, como se fosse hoje, desse episódio, eu estava saindo de um programa e vi um ouvinte mandando uma mensagem que estava na UTI acompanhando um familiar e que mesmo assim na UTI, esse familiar pedia para deixar o radinho para poder ouvir o programa. À noite, quanta gente não põe ainda, né? Agora é o celular, mas antes era o radinho de pilha e colocava do lado da cama antes de dormir. É uma ferramenta maravilhosa. Parabéns para todos os radialistas. Eu tive meu primeiro registro de radialista aos 20 anos. Eu tenho 69 anos agora. Eu tenho 49 anos de profissão como radialista. Depois outras profissões foram consolidadas aí no meio do caminho. Mas como radialista eu tenho 49 anos de profissão e sou muito feliz por isso. Agradeço muito o fato de ter desenvolvido no trabalho algo que me realiza bastante. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, telefonou para o presidente eleito Donald Trump e deu os parabéns pela vitória. Biden falou, olha, parabéns Trump, mas vem tomar um cafezinho comigo aqui na Casa Branca. Ele convidou Trump para um café, expressou seu compromisso de conduzir uma transição suave e enfatizou a questão de trabalhar juntos, unidos, para unir os Estados Unidos. É assim que democracias civilizadas, é assim que políticos civilizados devem atuar. E não fazer o que o próprio presidente eleito, agora Donald Trump, fez em 2020. É assim que tem que ser. Lembrando que, por exemplo, o presidente Donald Trump em 2020 não passou a faixa presidencial, não fez a cerimônia de transição para Joe Biden. Aqui no Brasil também, assim como Jair Bolsonaro fez a mesma coisa e os dois incentivaram o quebra-quebra, tanto no Capitólio quanto aqui. Os 5 congressistas do Partido Republicano, lá dos Estados Unidos, que pediram a revogação do visto de 11 ministros do STF para entrar no país em setembro, eles foram reeleitos para um novo mandato no Legislativo norte-americano. Eu estou vendo, gente, tem hora que eu acho que é doença, mas eu respeito. Só que eu me permito dizer que acho que é doença. Olha, eu estou vendo na rede social gente dizendo que agora vão proibir Alexandre de Moraes e os ministros do STF de entrar nos Estados Unidos. Isso é uma balela, gente. Isso são acordos diplomáticos. Ministros da Suprema Corte fazem parte de acordos especiais, diplomáticos. Isso não vai acontecer nunca. Se você está aí repercutindo isso na sua rede social, no WhatsApp, para de falar mentira. Isso não vai acontecer. Isso foi um desejo de um grupo de republicanos que queria fazer uma pressão sobre Alexandre de Moraes no confronto com Elon Musk. E aí disseram isso numa sessão do Congresso americano, mas isso não acontece. Existem tratados diplomáticos que asseguram aos ministros da Suprema Corte de cá e de lá o direito da garantia do visto diplomático, pô. Idiotas fazendo idiotices. É uma brincadeira, né, gente? É uma brincadeira. O Senado gasta R$40 mil, ou quase R$40 mil, em passagem para o senador Laércio Oliveira, do PP do Sergipe, ir aos Estados Unidos para acompanhar a apuração da eleição americana. R$40 mil que o Senado Federal paga para o senador do Sergipe, Laércio Oliveira, esse trouxa, para ir lá nos Estados Unidos para acompanhar a eleição americana. 40 mil foi só de passagem. De passagem. Foi mais 20 mil de diária. Isso, mais as diárias, mais não sei o quê. Quase R$80 mil gastos pelo Senado. Dinheiro nosso. Para um idiota, um senador, um idiota do Laércio Oliveira, do PP do Sergipe. Se ele quer ir acompanhar, tem todo o direito. Tem todo o direito. Quer acompanhar a eleição americana, pega do seu bolso, paga a passagem, vai lá e volta e acabou. O Senado não tem que pagar para vagabundo ir lá para acompanhar a eleição norte-americana. Sabe? E aí depois, quando a gente fala esse tipo de coisa, qual é o risco de ser processado? Processem. Vagabundo vai lá com dinheiro nosso, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é do contribuinte, é do pagador de imposto. E esse vagabundo vai lá para acompanhar a eleição. Vagabundo, vou voltar a falar. Laércio Oliveira, senador do PP do Sergipe. Vagabundo. Diga lá. Olha, Paulo, eu entendo sua indignação, é minha também.
mas eu acho que a vagabundagem parte da Casa Alta, parte do Senado. Esse cara foi para lá para participar de uma conferência para refletir a respeito da disputa pela Casa Branca. Ou seja, foi lá fazer nada. Porque imagina uma conferência nesse sentido. Nada. Agora, o Senado deveria ter critério e falar assim, olha, eu não vou gastar tanto dinheiro assim e deslocar um representante para poder ir até os Estados Unidos passear, porque no final das contas você passear com a nossa grana. Mas está na hora da população brasileira se indignar com isso. Ah, mas são só 80 mil reais. São 80 mil reais seu, meu, nosso, que podem ser usados de outras tantas formas. O Kertzmann tem um número, a despesa do Senado por ano qualquer, Kertzmann. Do Congresso inteiro, custa 25 milhões por dia. 25 milhões por dia custa o Congresso Nacional no Brasil. 25 milhões por dia. Se a gente não se indignar, se a gente não puser o pé na janta, se a gente não brigar, não vai acontecer nada. Nós vamos continuar sendo alvos dessa ladroagem que é a política brasileira. Eu não criminalizo o ato da política, porque a minha formação, dentre algumas formações que carrego, uma delas é ser sociólogo e ter estudado ciência política. E a ciência política confere ao ato da política um ato substancial para a vida do ser humano. Quando você se levanta e encontra com alguém e diz bom dia, começou ali, você cometeu o seu primeiro ato político, de relação, de inter-relação. Essa é a verdade da política, mas não politicagem. Não sustentar casas ostensivas que gastam dinheiro a rodo. Um dinheiro que é meu, que é seu, que é nosso, que pode ser utilizado de outra forma. Paulo, em termos de salário mínimo, o que esse senhor gastou nessa viagem, se a gente dividir, isso aí dá mais ou menos 30, 35 salários mínimos. Ou seja, um aposentado, por exemplo, do INSS que recebe esse valor, né? Estamos falando que esse cara gastou para passear em Nova York, o que essa pessoa leva 3 anos, recebe em 3 anos, para poder pagar a casa, comida, remédio e tudo mais, né? É muito injusto, né? Aposentado com a faixa mais alta da aposentadoria. Não, eu acho que o mínimo é o salário mínimo. Eu falo para a mais baixa, assim, é muito injusto, né? Muito injusto, é falta de critério. Eu acho que chega a ser até um pouco desumano, se você quer saber. O ex-presidente Jair Bolsonaro trouxe à tona o nome de Michel Temer, também ex-presidente da República. Ele deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Na entrevista, ele declarou que não pretende voltar a disputar a presidência da República, mas disse que Michel Temer é uma possível estratégia para a composição de uma chapa onde Temer seria o vice e representaria os setores centristas próximos à direita no Brasil. O que você acha da declaração do Bolsonaro? Igual eu falei lá dos congressistas americanos, é um idiota fazendo idiotices. O ex-presidente Jair Bolsonaro sabe que está, sabe que é e sabe que será inelegível. Balela. Agora, a gente tem que imaginar que hoje, para você fazer uma composição política, se tornar verdade aquilo que foi desenhado nas eleições municipais, o centro, o pensamento de centro, o centrão fisiológico também, mas o pensamento de centro ocupará um lugar de destaque na próxima eleição de 2026. E os políticos que se identificam com o pensamento de centro serão avais ou cartas de segurança para qualquer candidatura. Eu gostaria, né, Paulo, que isso fosse verdade, assim. Que a política de centro, ou seja, aquela política que não opera na lógica dos extremos populistas, ela um dia assumisse o poder no país. Porque eu acho que a gente tem que fazer uma distinção. O pensamento de centro é esse, né? Você está afastado desses extremos, dos polos. O centrão é essa coisa pejorativa, que é esse bando de congressista fisiológico, corporativista, interessado em dinheiro, muitos deles pendurados em processos de corrupção Brasil afora. A gente tem que fazer essa distinção, ainda que se misture, né? Porque você tem muito político de centro nesses partidos do centrão. Eu realmente, é um desejo, eu não tenho esperança, mas eu tenho desejo que isso aconteça, Paulo, porque
essa dicotomia extremista, falsa, mentirosa, que joga para a plateia, aprisiona o Brasil nesse buraco que a gente está, a gente não consegue sair dele. Porque o dia que pautas ideológicas, pautas identitárias, esse blá 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 todo, colocasse comida na mesa das pessoas, colocasse saúde no lar das pessoas, segurança para todo mundo e infraestrutura, seria maravilhoso, mas isso não acontece, né? Kertzmann, eu penso um pouco como você, mas ontem eu conversava sobre isso com um amigo. Eu acredito, e acredito firmemente, que nós temos que ter espaços para a exposição de posições ideológicas a qualquer lado, à direita, à esquerda, no centro ideológico. O que é ruim na exposição é o radicalismo. É aquele que diz assim, eu penso assim e quero que o outro que pense diferente morra. Ou assim, né? Eu penso assim e o outro que pensa diferente é um imbecil, é idiota, é fascista, ou é comunista, ou é sei lá o quê. Isso. Esse é que é o grande problema. Porque você tem todo o direito de pensar à direita. Você tem todo o direito de pensar à esquerda. Desde que você defenda aquilo que você pensa, pense de maneira lógica. Que você desenvolva o argumento da lógica para o convencimento ou o debate. Agora, quando você usa a sua posição, quer de esquerda, quer de direita, para eliminar o outro, para dizer que o outro não tem o direito de falar, aí, meu amigo, aí dá no que deu. A esquerda brasileira suprimiu o pensamento de direita durante muito tempo. E o pensamento de direita, quando emerge, ele emerge radicalizando, porque foi suprimido. E agora, você vê dos dois lados, tanto um lado quanto o outro, você vê esse pensamento de supressão continuar existindo. Pode passar aí tranquilo. É sempre aquela... Primeiro põe a foto. Põe a foto que eu ganhei. Eu recebi uma foto hoje. Põe a foto aí, por favor, Eric. Põe a foto na tela, por favor. Põe aí, olha aí. Temos aí o nosso querido Otto Levi e Antônio Claré, que veio com o boné de Donald Trump para o estúdio hoje. Meu querido Otto Levi, queridíssimo Otto Levi, um grande abraço para ele. E ele me mandou essa foto, Claré, com a seguinte legenda: Paulo, desminta qualquer notícia de que eu farei parte da campanha de Trump, do governo Trump. Tá aqui, então. Otto, grande abraço, tá aqui. Ele e Claré hoje. Claré, tudo bem? Eu acho que seu microfone está fechado. Sem abrir, meu amigo. Aqui tem Não, peraí, daqui. Vem cá. Agora sim, agora estamos te ouvindo. Vai lá, então, fala. boa noite, Paulo boa Leite, noite. Ricardo Kertzmann. Hoje eu vim com esse boné, ganhei do nosso querido Otto, nosso grande amigo em comum aqui, porque ele falou assim, Claré, eu trouxe isso aqui direto da campanha dos Estados Unidos, mas eu tenho um pedido para você. Você vai usá-lo num programa ao lado do nosso amigo Kertzmann. Ele falou mesmo, então assim, eu estou cumprindo aqui a promessa para o nosso querido Otto. Otto, tá cumprido aqui, eu tô do lado do Kertzmann, tá? Agora, vocês estavam em algum lugar que exigia uma indumentária única? Porque eu estava vendo, vocês estão exatamente iguais. Põe a foto, outra, vai lá. Vocês exigiam uma indumentária única? É a roupa dos republicanos. Pela intimidade, amizade, carinho e respeito sinceros que eu tenho pelos dois, é a dupla Deb e Lloyd. Gente, vamos continuar aqui no nosso papo aqui. Nós estamos falando a respeito do presidente Jair Bolsonaro, que numa entrevista para a Folha de São Paulo, Clara, disse que se considera improvável sua chance de disputar a presidência da República, mas que disse que deveria ter uma chapa de direita composta com pensamentos do centro-direita e que um dos nomes para vice, que seria muito bem recebido, seria o nome do ex-presidente, do também ex-presidente Michel Temer. O que você pensa a respeito disso? Bom, me parece uma manifestação bastante moderada. De fato, a chance dele deixar de ser inelegível, dele se tornar elegível, é baixíssima, ainda mais com esse STF que a gente tem atualmente, com a forma como eles pensam, né, bastante divergentes, inclusive ideologicamente. Agora, sobre Michel Temer, eu assino embaixo com o relator. Se você pegar desde a redemocratização, considerando eficiência, né, ou seja, resultado por tempo, foi o melhor presidente do Brasil, do ponto de vista de resultados e liberal. Obviamente, o Fernando Henrique teve grandes entregas, mas ficou 8 anos, né? Enfim, mas o Temer foram 2 anos e meio, né? 3 anos e meio. Se você considerar as entregas naquele período,
foi grande. Tem o teto de gastos, você tem a reforma trabalhista, você tem a base para a reforma da Previdência, né? E você teria principalmente essa, não uma base, você teria uma reforma da Previdência muito mais robusta se não tivesse acontecido aquele lamentável episódio da garagem, né? Do tem que Joesley manter isso aí. Batista, do Joesley Batista. O mesmo Joesley Batista, que agora novamente está sentado à mesa com o presidente Lula. Está lá de bracinho dado, a gente sabe como é que funciona isso. Como é que Tropa de Elite falava assim? O sistema é F, né? O meu amigo Tiago Lenoir mandando um grande abraço, dizendo, grande Tiago, saudade Tiago, diz que eu sou referência no jornalismo, sobretudo no rádio, muito obrigado, acho uma grande responsabilidade ouvir isso, acho uma grande responsabilidade ouvir isso, mas acho que assim, eu construí minha carreira fazendo o que eu faço hoje. Eu já fiz todo tipo de jornalismo no rádio e também na televisão. E o tanto de casamento, Paulo, que você promoveu? Vamos falar isso pro pessoal. Claro, eu sempre falo isso. Eu já fiz rádio musical, fiz tudo. O Paulo, quando ele apresentava um programa de músicas românticas à noite, a quantidade de casais que iniciaram e hoje estão casados ouvindo o Paulo Leite. Olha, aqui tem muita gente conversando aqui com a gente. Olá, meu amigo Paulo Leite, mais uma vez, eu, Quirino de Borda da Mata. Fala, Quirino, Borda da Mata. Dando os parabéns para você, Kertzmann, Claré, gosto muito do programa, gosto de ver vocês comentarem. Muito obrigado. O Walter Rodrigues Pires, de Varginha, no sul de Minas, diz que fica ligado na gente todos os dias. Muito obrigado. O Pedro disse, parabéns, pessoal, parabéns a todos os radialistas. Outro dia eu reconheci o Paulo Leite numa barbearia. É mesmo, foi lá conversar comigo. Grande abraço. É isso aí. O Kertzmann passa muito por isso, e ele manda no grupo de vez em quando. Eu acho muito legal, né? Porque a gente vê que a gente alcança muita gente que acaba refletindo, né, Kertzmann, sobre aqueles debates. Antes de você chegar, eu comentei com o Paulo, um lavador de carro, um rapaz que lavou meu carro, ele reconheceu pela voz, Claré. Legal pra caramba isso. Tem mais gente participando aqui. Boa noite, Talkers. Eu sou o Camilo, do bairro Itapuã. Eu faço da minha sua indignação, Paulo. Como é que nós poderemos mudar nas leis da alcateia se são os lobos que elaboram as leis? Perfeito. O governo quase duplicará o salário dos comissionados. Logo, a roubalheira e o rombo serão cada vez maiores. O Camilo do Itapuã. O Camilo exagerou, cara. Eles estão querendo aumentar em 30%, vai. Eu também não concordo nem com 3%, mas dobrar é sacanagem, né, não? O Elias de Campo Belo diz, indignada toda a população está, mas o que fazer? Recorrer a quem? Olha, mudar o nosso comportamento como povo. Mudar o nosso comportamento como povo. Eu ouvi uma vez de um estrangeiro, num dia eu fiquei até ofendido, mas depois me fez pensar. Diz que o brasileiro é bravateiro. Ele gosta de bravata. Ele gosta de subir na bravata, mas ele é cagão. Na hora que tem que tomar a decisão das coisas, ele não tem a coragem. Nós temos que começar a ter a coragem de falar o que nos indigna, de manifestar de maneira... Sabe, não é ir para a porta de não sei o quê, para barulho não sei aonde. É no dia a dia. A indignação tem que ser na vida da gente. Na prática até de uma vida mais saudável. Porque nós, brasileiros, também temos um hábito bem delicado, né? Nós adoramos chutar os políticos dizendo que são corruptos, mas praticamos pequenos atos de corrupção aí no dia a dia, o que não convém para quem quer combater a corrupção. Já cantava Skank, a nossa indignação é uma mosca sem asas, não ultrapassa as janelas de nossas casas. Elias de Campo Belo, já falei com ele aqui, o Cristiano Ribeiro, Ricardo Kertzmann, Bolsonaro é inelegível por causa de uma perseguição do STF, tá? A posição dele aqui. O Lindbergh de BH, do bairro Serra, nos meus verdes anos da juventude, também fui com muito orgulho radialista da rádio. Mas desculpa, só a decisão que tornou ele inelegível foi do TSE. Perseguição foi do TSE. Mas os ministros do TSE têm lá uma composição do STF e uma mistura, e a gente viu essa mistura denunciada, inclusive. O Lindbergh, do bairro Serra, diz, nos meus verdes anos de juventude, também fui com muito orgulho radialista na rádio Imbiara de Araxá. Opa! Como radialista, quero cumprimentá-los pelo excelente programa. Assisto todos os dias, parabéns. Boa noite, a Isabel de Poços de Caldas falando com a gente. Ama esse programa, acho que deveria passar em rede nacional. Opa, cuidado, não faz isso não, porque aí nós vamos ser presos. Aí você está querendo tirar a nossa liberdade. Nós vamos ser cancelados de vez. Nós vamos ser cancelados de vez. Imagina o Claré em rede nacional com o boné do Donald Trump. Hoje eu recebi uma ameaça de cancelamento, dizendo que ontem eu me referi de maneira desairosa
a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, quando disse que ela tinha uma fala empolada, empompada, que me incomodava. Eu digo com muita sinceridade, tem sim. Essa falsa fala acadêmica, ela me incomoda muito, porque ela não tem o sentido prático da vida. Quando você pega essa falsa falinha acadêmica, com 6 ou 7 jargões já decorados, me enche muito o saco. Quiseram te cancelar por isso? Não, me ameaçando, dizendo que eu fiz isso porque era uma mulher e negra. É o que faltava. Quando você falou que não se referia ao nome da presidente do PT, que dá azar, então eles vão te matar, cara. Não, mas disse que eu tinha dito aquilo da ministra, porque ela era uma mulher, uma negra. Qualquer coisa que você fala hoje, levam para um lado desse. Esse é eu, por absurdo. exemplo, afirmo, o maior gestor público, né, a maior figura política que eu admiro, mundial, era mulher, Margaret Thatcher. Mas é porque é mulher, é porque é homem? Não. É porque ela sabia como agir. Eu acho que assim, as pessoas confundem as coisas. Eu não, em momento nenhum, eu não tenho nenhum nada. Por exemplo, com relação à presidente do PT, eu não falo o nome de que dá azar, porque dá azar mesmo. PH. Porque não, a mulher chega a dizer que a eleição de Donald Trump é uma ameaça ao campo democrático. Minha senhora, Donald Trump foi eleito com voto da população americana, goste ou não goste dele. A população americana quer Donald Trump como presidente da República. 73 milhões de americanos. 73 milhões de americanos querem. Agora, antidemocrático é a senhora ter assinado lá um manifesto. Duas vezes, a senhora e o PT. Por 2 vezes assinaram manifestos dando legitimidade à eleição de um ditador, fascínio, assassino chamado Nicolás Maduro. Aí a senhora acha que isso é campo democrático, minha senhora? Não é, né? Não dá para a gente encarar. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que o judiciário precisa fazer uma meia-culpa, porque a atuação do combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Judiciário não foi adequada. Com a palavra, Antônio Claré Júnior. Você queria que eu fosse cancelado e me joga depois de uma notícia dessa, né? Só pode ser. Não é possível, né? É brincadeira. Você sabe o que me entristece muito? O Moraes, né, Alexandre Moraes, para quem é advogado, para quem fez direito, sabe que ele era, sim, uma referência constitucional. O livro dele, Kertzmann, é o livro da graduação do direito de muitos estudantes. Adotado no maior número de faculdades no Brasil. E ele hoje tem várias atitudes que vão contrárias ao que ele escreveu e que o tornou famoso. Eu não consigo entender, sinceramente. Ô Paulo, a fala dele, ele botou o dedo, né? Ele apontou o dedo ele fala do judiciário, mas ele apontou o dedo para o Ministério Público. Eu acho que faltou ele apontar o dedo para si mesmo. Porque se tem um órgão do judiciário que hoje colabora através de decisões com o crime organizado, este órgão é o STF. Quando o STF anula as penas de um José Dirceu e garante a ele o direito de concorrer às eleições, o José Dirceu, sabidamente, comprovadamente, fazia parte de uma quadrilha de crime organizado. O Petrolão desvendou o crime organizado incrustado no poder, no seio do poder. Ou não era um grupo de empresários ligados a agentes públicos, a altas autoridades, superfaturando contratos e roubando o dinheiro da nação. Roubando confessadamente. Eles confessaram, eles devolveram parte do dinheiro. Aquilo era uma quadrilha, isso é crime organizado, Paulo. As pessoas acham que crime organizado é só tráfico de armas, tráfico de drogas. Não. Crime organizado é qualquer crime. Corrupção e lavagem de dinheiro. Claro. Então, quando o STF vai e finge que nada daquilo aconteceu, porque o juiz ele era suspeito, porque ele trocou mensagens que a gente descobriu através de um hackeamento ilegal de um celular. Não porque o rito do não sei... Porque a jurisdição era Brasília, mas foi julgado. Quando anula tudo aquilo que a gente viu, está colaborando com o crime organizado. Xandão, ministro Alexandre de Moraes, aponte o dedo para o senhor mesmo. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, boa noite. Falar como cidadão brasileiro. O crime organizado no Brasil, meu caro ministro,
elege vereadores, elege deputados estaduais, elege deputados federais, elege senadores, elege prefeitos, elege governadores e até presidente da República. O crime organizado, meu excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele investe na formação de médicos para que façam parte do corpo clínico dos hospitais públicos, para quando atenderem membros do crime organizado, não notificarem o atendimento. O crime organizado investe na formação de advogados e os financia para a prestação de concursos para que ocupem cadeiras no judiciário brasileiro, meu caro ministro. O crime organizado acabou de comprar, como foi amplamente noticiado, sentenças no Superior Tribunal de Justiça. O crime organizado é dono de rede de postos de combustíveis no país. Então, ministro, o crime organizado está dentro da sociedade brasileira. E se o cidadão, se a sociedade assim permitiu com o beneplácito dos poderes constituídos, dentre eles o judiciário, do qual o senhor faz parte. Intervalo, a gente volta já. São 19h37 no comando da mesa de vídeo, fazendo os cortes de vídeo desse nosso programa. Está ele, Teofir Júnior, supervisionado por Rafael Ribeiro. Ao lado dele, o jornalista Eric Funes, que é o produtor do nosso programa. Ao meu lado, Gilvan Gandra, o Talibã, que é o operador de áudio. Lucas Rage é o coordenador de jornalismo da Rede 98. Todas as equipes, jornalismo e técnica da Rede 98 e da Rede Mais, nos auxiliando a fazer esse 98 Talks, que vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da noite. A limpeza tem que ser prioridade em todos os ambientes, em todas as empresas, lojas, academias, indústrias, hospitais, salões de beleza. A limpeza transmite confiança, transmite profissionalismo, transmite cuidado. Por isso, você vai investir numa higienização que é personalizada, que é de alta performance, que eu estou falando da Distribuir Higiene. É um portfólio completo com mais de 1.500 produtos, consultoria técnica, treinamento especializado, entrega em até 72 horas com pagamento facilitado. É só acessar distribuirhigiene.com.br, distribuirhigiene.com.br, ou seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Eu estou vendo aqui uma notícia que fala que o governo federal quer ampliar o ensino de história e cultura afro-brasileira. É daqueles temas que a gente tem que tomar cuidado para abordar, porque a gente sabe da delicadeza que é tocar em assuntos que são assuntos que têm que ser debatidos amplamente com a sociedade, mas que cada vez mais fazem parte de grupos particulares que se apoderam de certos assuntos. Então vamos tentar ser o mais aberto possível para falar sobre essa realidade. A ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, afirmou que o governo quer ampliar o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, que segue sendo um desafio para o país. Kertzmann. Eu tomo cuidado nenhum para falar sobre isso. Então vamos embora. O que segue sendo um desafio para o país é ensinar português e matemática para os alunos adequadamente. Ah, Ricardo, você é contra geografia e história. Não, besteira, claro que não. Mas se a gente tem que focar em alguma coisa, é aqui. O que vai mudar? Aprimorar ou não esse ensino? Que bobagem é essa? A gente acabou de ter como tema da redação do Enem um tema correlacionado a isso aqui. Num mundo em que a gente tem uma guerra no Oriente Médio, num mundo em que a gente tem uma guerra na Europa, num mundo em que a gente tem severas mudanças climáticas, num mundo em que a gente tem que conversar muito a respeito de ESG, tem que conversar muito a respeito do extremismo político, conversar muito a respeito do crescimento de ditaduras ao longo do mundo. Está na hora de parar com esse tipo de pauta, porque isso aqui a gente só sabe que serve a propósitos muito específicos de quem quer continuar a viver, de ganhar voto de nichos específicos. Paulo, eu quero ver o brasileiro médio saber ler, escrever e fazer contas.
Se der tempo, por causa do horário, a gente vai chegar mais à frente num tema que está na pauta, que é a escassez de mão de obra qualificada. E não é ensinando a história afrodescendente brasileira que a gente vai conseguir formar engenheiro, que a gente vai conseguir formar médico, que a gente vai conseguir formar técnico em TI, em inteligência artificial. Agora, quer continuar fazendo discursozinho populista, proselitista, querendo fazer discurso politicamente correto? Pode fazer, é um direito dela, né? Ela é ministra da Igualdade Racial, mas eu não preciso. Eu não esperava que viesse esse caminhão, né, Claré? Veio um caminhão, mas vamos falar, vamos debater sobre esse assunto. Não, a questão é simples, são 2 pontos, né? Primeiro, eu converso com minha filha de 6 anos, sempre falo, ela chama Maria Antônia, eu falo, Maria Antônia, você tem que saber ler, escrever e fazer conta, porque você já vai estar muito bem em relação à média brasileira. Então, se todos nós sabemos, Kertzmann sabe, você sabe, eu sei, que o brasileiro médio não sabe ler e escrever direito, não sabe fazer conta direito, não seria isso que a gente deveria focar para a gente avançar enquanto Brasil? Direito não, Claré, mais de 40% da população brasileira é analfabeta funcional. Analfabetismo funcional. Agora é mais importante ler, escrever ou aprender história afro. Para com isso. E digo mais, Kertzmann falou aqui agora há pouco que saiu no Enem, a redação do Enem teria sido quais estratégias para valorizar o conhecimento afro. Para que isso, gente? Gente, eu falo às vezes aqui, Ayn Rand dizia, a menor minoria do mundo é o indivíduo. Vamos valorizar o indivíduo. Para de colocar grupo 1 contra grupo 2, isso não ajuda em nada. Eu vou até amplificar um pouco a discussão. Porque, veja bem, se você privilegia, primeiro eu concordo que nós precisamos melhorar o nível de aprendizado básico do povo brasileiro, que é escrever português. Porque o que eu vejo, as redações, os bilhetes, os recados, as postagens na internet, eu vejo o desconhecimento da língua pátria, do idioma português. Se nós conseguirmos fazer com que o brasileiro médio faça contas, que tenha raciocínio que pode lhe facilitar na vida, ou seja, saber calcular quanto ele ganha, quanto ele pode gastar, quanto custa isso ou aquilo, quanto ele tem ou obtém de desconto sem porcentagem. Se ele conseguir isso, se nós conseguirmos isso, nós estaremos elevando o conhecimento do povo brasileiro. Mas suponhamos e tenhamos a certeza que existem matérias que são complementares. Dentre elas, história, geografia, física, química, biologia e outras tantas. Se nós pegarmos, por exemplo, a história e colocarmos dentro da história conhecimentos que fazem parte da formação do povo brasileiro, certamente nós estaremos falando de cultura afro-brasileira, sem precisar criar matérias especiais para tanto. Porque isso é, como disse o Kertzmann, atender nichos, particularidades. E nós precisamos parar com essa bobagem no Brasil de achar que atendendo particularidades nós estamos resolvendo ou transformando a vida de segmentos. Não. Os segmentos só serão transformados se toda a cidadania for transformada. E isso, me desculpe se eu estou sendo didático, mas isso faz parte de aulas básicas de antropologia e sociologia, que deveriam ser difundidas para conhecimento da nossa vida enquanto habitantes de um mesmo ambiente. E nós não temos isso. Por quê? Porque nós não sabemos ler e escrever. Porque nós não sabemos fazer conta. Então nós vamos saber fazer o quê? Paulo, Claré, o tema do Enem, vou fazer uma pergunta para vocês dois, foi, dessa prova, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Quem que vocês acham que tem condições de elaborar melhor um pensamento crítico a respeito disso e ter vocabulário suficiente para dissertar numa redação que vale tanto para a nota final de um aluno? Você acha que é um aluno rico de uma escola particular, um aluno pobre de uma escola pública? Certamente o rico da escola particular. Então esse tipo de coisa que vai ao contrário, Paulo, que você muito bem acabou de falar, isso aprisiona ainda mais as pessoas menos favorecidas nessa desigualdade. Isso vai de encontro
ao que deveria funcionar, deveria ser. Mas é um governo ideológico, tá? Muita gente falava do anterior e tinha essa ideologia, mas esse governo Lula, ele está dando um show negativo de ideologia sobre pragmatismo. Tem uma coisa que me incomoda muito mais, porque vocês fizeram uma comparação entre alunos de escolas particulares, ou os mais ricos e os mais pobres. Eu vou radicalizar. 10% dos estudantes brasileiros, independente da origem, se pública ou privada a escola, 10% dos estudantes brasileiros terão uma condição razoável para desenvolver. Eu acho que você está chutando alto demais, Paulo. Eu, Ricardo, com 57 anos de idade, me considero um cara informado, instruído, leio, estudo, escrevo diariamente. Eu teria muita dificuldade em escrever algo decente sobre isso aqui. Mas a universidade brasileira está privilegiando a pedagogia do fiofó. É isso. A universidade pública brasileira coloca em discussão a pedagogia do fiofó. Eu não posso falar o que é o termo exato. Mas dá uma ilustrada pro pessoal. Isso aí foi um transexual, que foi lá e fez dizendo que a pedagogia começava com C, né? Era com fiofó. Mas deixa eu te falar, a pedagogia do fiofó faz parte de matéria que ela, como mestrada, leciona. Gente, isso é um absurdo. Já teve um tempo atrás que estava dizendo do poder do órgão sexual feminino. Vamos lá. Ai, caramba. Agora Olha, sim, aqui uma audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia sobre o programa Conecta e Capacita do governo federal acendeu um alerta sobre uma realidade que incomoda muito no Brasil. É preciso ampliar a conectividade digital e capacitar populações vulneráveis. Por quê? Porque o Brasil terá um déficit de 532 mil profissionais de tecnologia até 2029, daqui a 5 anos. Nós teremos um déficit de 532 mil profissionais de tecnologia, fora outros déficits de menor importância. Outro dia eu vi em estudo, são um déficit de 400 mil engenheiros também para os próximos anos. Não, de operadores de máquina, de pessoas que tenham conhecimento mínimo para operar uma máquina que tem princípios tecnológicos na sua operação. Você vê como é que é importante o curso técnico, né? O Brasil, historicamente, focou muito na questão do curso superior, por várias razões, e deixou o curso técnico de lado. Então, quando a gente vê iniciativas, né, que valorizam o curso técnico, aqui em Minas Gerais está bem à frente do resto do Brasil, inclusive, né, na proporção de matrículas de curso técnico. Temos um projeto muito interessante que é o Trilhos do Futuro. O Trilhos do Futuro, para mim, é um dos programas que eu mais gosto do governo de Minas, inclusive, né? Mas a gente tem visto aqui em Minas Gerais o curso técnico avançando. Espero que no Brasil também acompanhe, porque isso tudo que você está dizendo é déficit de curso técnico. Mas o importante é ampliar o estudo de, ensino de história e cultura afro-brasileira. Isso é mais importante. Falando sério, gente, isso chega a ser aviltante, sabe? E quem está falando aqui, porque o pessoal adora falar negócio de lugar de fala, né? Eu tenho lugar de fala. Porque vai dizer que você é branco, não, que nem mas tá bom, hoje. Eu sou judeu. E daí eu tenho lugar de fala, porque tem muito preconceito. Eu li hoje na minha rede social dizendo que eu falo do que eu falei da ministra porque eu sou branco. E ela é uma mulher negra, entendeu? É que eu tô falando, porque eu tô falando, é isso, gente. A quem serve você trocar aulas que vão levar adiante a população para empregos melhores com melhor renda? O que adianta você trocar esse tipo de matéria por outra que não vai levar a lugar nenhum? Se não, vai ficar brincando em DCE de faculdade, de fazer briga, de fazer proselitismo político. Poxa, já deu, pô. O Kertzmann, tem uma questão fundamental para a gente discutir nisso tudo. Se nós olharmos as nações mais desenvolvidas do mundo, claro que valorizam o conhecimento acadêmico, claro que valorizam a pesquisa e a transformação. Mas tem uma prioridade na formação muito voltada para o ensino técnico, que é o ensino intermediário do conhecimento. Só que os próceres da nova pedagogia brasileira ignoram isso. E quando você vai falar, eu participei de um debate onde tinham pedagogos numa mesa múltipla, e o dedo foi apontado para minha cara, porque eu não tinha... Quem que eu sou eu para falar de pedagogia? Agora, a verdade está aí, ó.
as mentes iluminadas da pedagogia brasileira não discutem o ensino técnico da maneira adequada, como deve ser discutido. E o Brasil quer fazer parte de dados da Unesco, de número de matrículas em universidades, porque é um país inclusivo, porque tem programas que são copiados, dizem, né? Que são copiados no mundo para financiamentos de estudantes do nível universitário, do nível superior. Isso é uma balela, isso é uma mentira. E nós vamos parar com isso. O FIES que está aí favoreceu políticos próximos ao PT. Tem dúvida? Pesquise. Pesquise quem foram políticos e não políticos que foram patrocinados pelo PT para serem favorecidos pelo FIES. Paulo, só para provocar você, nessa sua fala, obviamente, o Claré na anterior, vamos lembrar também que o governo do Bolsonaro foi um desastre nisso aqui, né? Foram 4 ministros, também, tinha cada um, teve o pastor que abaixo da crítica. De negócio de Bíblia, que vendia Bíblia, aí tinha aquele maluco lá, não sei o que, Vélez. A educação no Brasil é tratada com desprezo, sucessivamente por governos, e não é à toa que a gente está nesse estado miserável. Claré, você. Só vou discordar sobre o Vélez, porque apesar dos resultados que não foram positivos, ele é um grande estudioso, sim, do liberalismo, e houve ali um trabalho contra ele. É um estudioso do liberalismo e eu respeito, mas tem um conhecimento da educação e da pedagogia limitadíssimos. Nós já tivemos esse debate antes. Limitadíssimos. Eu respeito muito o Vélez como estudioso do liberalismo, mas como ministro da educação ele foi um desastre. Um desconhecimento da pasta, um desconhecimento dos processos da educação no Brasil enorme. E um corporativismo contra ele. O cara, à época, queria que filmasse criança cantando hino nacional, claro. Bom, vambora. Isso a gente discute amanhã aí. Tem muito talks pra gente conversar e discutir isso na vida, ainda bem. Todo dia, 19 às 20. 19 às 20, teve todo dia, de segunda a sexta. Sábado e domingo a gente descansa. Mas vai passar sábado e domingo também. Pra quem tá na tela, tá aí o bonezinho do Trump na cabeça de Antônio Claré Júnior. Grande abraço, Claré. Abraço, valeu. Abraço, Ketzmann. Abração pra todo mundo. Pra você ligado na Rede Mais, afiliada Record no interior de Minas, vem aí o Jornal da Record, para quem está ligado na 98 em todos os canais, os FDP, os filhos da pauta. Ótima noite e até amanhã com mais uma edição do 98 Talks. Termina aqui na Rede 98 Talks.